Agora, 8h30, esse aqui é o Jornal Gente. A gente vai mudar de assunto e falar agora sobre o projeto Mover, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. É um projeto que acabou sendo pouco debatido, infelizmente, porque foi nele que colocaram o tal do jabuti da taxação das blusinhas, que acabou dominando o debate a respeito disso. Mas é um projeto muito importante para a indústria automobilística e para a sociedade como um todo, e é por isso que nós convidamos para falar ao vivo aqui no Jornal Gente o presidente da Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos, Márcio de Lima Leite. Doutor Márcio, muito obrigada por nos atender. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Estamos falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. E muito bom dia a todas. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha, é uma pena, não é, que o projeto, que é tão relevante, tenha sido de alguma forma ofuscado pela coisa da taxação das blusinhas da China. Então, acho que aqui é a nossa oportunidade de contar ao nosso ouvinte, ao nosso assinante, o que tem nesse projeto e quais são os efeitos sobre a cadeia produtiva da indústria automobilística. Bom, esse projeto é um projeto que ele é fruto de um trabalho aí de praticamente 2 anos de intenso trabalho entre o setor privado, o poder público, as universidades. O programa Mover é um dos programas mais robustos, ele é referência no mundo em termos de previsibilidade, em termos de segurança. Ele tem como fundamento principal pesquisa e desenvolvimento. Para se ter uma ideia, o Brasil, com este programa, as montadoras, os fabricantes, nós vamos investir mais de 60 bilhões de reais pelos próximos anos somente em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um programa que ele traz a previsibilidade para que a indústria possa investir. E aí, falando de segurança veicular, de eficiência energética, de novas tecnologias. Então, ele é um programa muito importante nesse momento de transição energética, e a gente tem comemorado muito a aprovação do programa Mover, porque em função desse programa, desde quando foi editada a medida provisória, nós anunciamos até agora mais de 130 bilhões de reais de investimentos. É o maior ciclo de investimentos da história do setor automotivo no Brasil. Então, o programa Mover, ele é um programa fundamental, necessário para a concretização dos nossos investimentos. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Não é a primeira vez, não é, que o Estado brasileiro, de alguma maneira, dá a mão à indústria automobilística no sentido de fazê-la melhorar a qualidade dos seus produtos. Eu acho que isso resume o programa Mover, né? Um programa destinado a melhorar a qualidade dos produtos automobilísticos aqui no Brasil, e é porque temos sempre a sensação de que nós estamos um passo ou vários passos atrás em relação à indústria automobilística de outros países, dos países mais desenvolvidos. Eu queria que o senhor pudesse detalhar o programa, de que maneira ou onde esses investimentos serão aplicados. O senhor falou em mais de 100 bilhões em investimentos. Esse dinheiro, esse investimento será usado em que período de tempo? É 1 ano, 10 anos, enfim. E também, concretamente, como a população, os consumidores no Brasil, o que é que eles podem esperar da nossa indústria automobilística? É uma ótima pergunta. Bom, vamos dar um passo atrás. O que tem acontecido nos principais países do mundo? Os Estados Unidos fizeram recentemente um programa onde se investiu 50 bilhões de dólares no setor automotivo. O setor passa por um grande desafio em termos de descarbonização, em termos de evolução tecnológica, que não se restringe apenas ao setor, mas para o consumidor, para esse momento de transição. Esse programa, o Brasil não tem condições de investir isso, ou seja, isso é fora de cogitação. Então, esse programa, ele é um programa que, na essência, ele tem como principal objetivo contribuir para que a indústria, para que a academia dê um passo fundamental na questão de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. O Brasil hoje, ele tem produtos que são produtos em condições de competir com qualquer produto no mundo.
Os nossos veículos hoje, os nossos automóveis, os nossos caminhões, as nossas máquinas chegaram a uma situação hoje que, em termos de qualidade, nós não perdemos para nenhum país do mundo. É claro que tem algumas que têm uma posição de uma linha premium que não se justifica produzir no Brasil dependendo do produto, em função do volume, mas nós temos hoje essa capacidade. E produzimos. Então, nós começamos pelas máquinas, pelos caminhões, pelos automóveis, de uma forma geral. O que se pode esperar com esse investimento? Esse é um investimento que, com 130 bilhões, nós não planejamos aumento de capacidade instalada, até porque hoje a nossa capacidade instalada é de 4,5 milhões de unidades por ano e estamos produzindo aí em torno de 2,5 milhões, mas de um grande salto tecnológico que acompanha a evolução do que está acontecendo no mundo. Então, teremos veículos do ponto de vista de eficiência energética, de descarbonização, de conectividade, de segurança veicular. Então, esse é o principal salto que o Brasil vai dar, trazendo a academia para dentro dos fabricantes e vice-versa. Então, o que se espera é esse acompanhamento das novas tecnologias que estão no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Doutor Márcio, o senhor toca num ponto muito importante, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, e eu queria ser um pouco mais específica, porque no mundo os incentivos governamentais, eles estão mais voltados, né? Eu moro aqui na Europa e vejo para os veículos elétricos, e no Brasil a realidade é diferente. A gente tem a tecnologia, a infraestrutura, né, para os veículos movidos a etanol e outros biocombustíveis e híbridos. Queria saber do senhor qual que é a importância do Mover para valorizar a indústria automotiva brasileira nesse sentido. A gente tem até pesquisas que dizem que um carro movido a etanol no Brasil polui muito menos do que um elétrico aqui na Europa. A questão principal é a matriz energética. O Brasil, em uma posição, comparando com a Europa e Estados Unidos, enquanto esses países, o setor de transporte emite em média 30% de CO2 de tudo que é emitido em cada uma dessas regiões, o Brasil emite apenas 10%. Por que a nossa emissão de CO2 é tão baixa? Porque nós temos os biocombustíveis no Brasil. Coisas que a Europa não tem, os Estados Unidos não têm. Então, o desafio dessas regiões no processo de descarbonização, ele é muito maior do que o desafio do Brasil. E por isso nós temos, por exemplo, o carro elétrico, tem um incentivo, e tinha até recentemente nos Estados Unidos, de $7.500 por carro vendido. E isso o governo bancava, esse benefício. A Europa, 7.000 euros por carro elétrico. O Brasil não tem necessidade de antecipar essa transição e ter como objetivo principal o carro elétrico. Por quê? Porque nós temos no Brasil, por fruto de mais de 50 anos de pesquisa na área de etanol, dos biocombustíveis, nós temos uma realidade hoje que nos antecipou a questão da descarbonização. Então, hoje na Europa, de fato, o carro elétrico ele polui muito mais do que o carro a etanol no Brasil, mas porque a matriz energética da Europa é uma matriz ainda suja, assim como na China, você tem termoelétricas funcionando. O carro elétrico no Brasil, ele é um carro limpo, porque a nossa matriz energética elétrica é 85% limpa. Então, o carro elétrico no Brasil, ele emite o mesmo tanto que um carro a etanol, se considerarmos todo o ciclo de produção. Mas as realidades são realidades que não são comparáveis. E o Mover, ele vem exatamente privilegiando o que o Brasil tem e que permitiu essa descarbonização, que é privilegiar o que nós temos e sabemos fazer bem no Brasil, que são os produtos com baixa emissão de CO2. Presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, está conversando conosco ao vivo nessa manhã no Jornal Gente. O Salão do Automóvel é um dos principais eventos do país. Desde 2018, ele não acontece mais em São Paulo, no Brasil. Alguma expectativa da retomada do Salão do Automóvel, né, que é ali o ponto alto para os fãs
de carros para movimento também da indústria, apresentação das novidades, das tecnologias. Quando que o Salão do Automóvel volta, hein, presidente? O Salão do Automóvel ele volta agora em novembro ou em março. Nós estamos trabalhando datas ainda, será em São Paulo. Vai ser um grande salão em termos de tecnologia, produtos. Também estamos discutindo se teremos outros, se haverá máquinas, se haverá caminhões. Ainda estamos discutindo o formato, mas o certo é o Salão do Automóvel ele volta em novembro ou em março, dependendo da agenda que estamos discutindo. Mas vai ser um grande evento, o Brasil precisa retomar o salão, esse é um compromisso nosso com a sociedade, também com o presidente Lula, mas de uma forma geral a necessidade que nós temos de retomar o salão e mostrar as tecnologias que nós temos no Brasil para exportação, a questão do veículo, do carro híbrido, do carro elétrico, o que nós temos no Brasil e quais são os nossos planos futuros e principalmente a utilização de biocombustíveis. Então, o Salão do Automóvel é uma boa notícia, a gente tem comemorado a volta e uma expectativa muito grande, porque desde 2018 a gente não tem o Salão do Automóvel no Brasil. Presidente, queria perguntar para o senhor sobre juros. A gente sabe que toda a cadeia da indústria automobilística, e principalmente a ponta final, se move por financiamento. Havia uma expectativa muito forte de redução dos juros, ela aconteceu num ritmo baixo, mas hoje já há uma cautela em relação a esse ritmo, justamente por causa de repique da inflação, situação fiscal, questões internacionais, aquele caldeirão todo. Como é que isso está afetando o setor, presidente? Olha, juros, a taxa de juros é fundamental para o nosso setor. Para se ter uma ideia, historicamente, 70% das nossas vendas eram vendas financiadas. No último ano, nós fechamos com algo em torno de 30%. Então, 30% financiado, 70% à vista. Isso é o quê? Isso é o consumidor que se afastou da compra, porque o consumidor classe média, ele precisa do crédito para fazer a sua compra. Isso acontece no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E o que a gente percebeu foi um retorno, uma volta da oferta ao crédito, e esse consumidor tem procurado as concessionárias e tem procurado as ofertas de crédito que estão disponíveis para a compra do seu veículo. Nós não temos ainda o último levantamento, mas há uma expectativa que esse número já passou aí de 40% a 45% entre vendas financiadas e vendas à vista. Então, há sim um movimento já positivo na oferta de crédito e que tem facilitado a vida do consumidor. Nós queremos mais, sem dúvida. Existem outras medidas, mas ainda estamos um pouco aquém do desejado. Presidente, me desculpe insistir na pergunta, mas assim, os nossos ouvintes e telespectadores têm dificuldade de entender para que diabo serve esse programa Mover, né? Parece ser uma coisa positiva, é positiva para a indústria automobilística, etc. e tal, mas é assim, a gente está observando agora, há uma febre de consumo de carros elétricos no Brasil importados, sobretudo os chineses, né? Que conseguiram unir tecnologia com qualidade do produto e preços bastante competitivos e conquista o mercado, né? Já visto os navios gigantescos que chegam ao Brasil quase diariamente fazendo desembarcar milhares de carros elétricos aqui para os nossos consumidores. Eu queria saber o seguinte, de que maneira, que tipo de resposta podemos esperar da indústria nacional, né? Vai continuar fora dessa competição? Vai continuar vários passos atrás, né, do que se verifica na indústria automobilística mundial? De que maneira esse programa Mover vai colocar a indústria automobilística, vai favorecer respostas da indústria automobilística nacional a essa competição que parece tão dura, né, com o produto importado? Bom, Cláudio, quando nós falamos dessas empresas que estão importando esses veículos da China no Brasil, graças ao Mover, essas empresas farão investimentos no Brasil.
As mesmas empresas anunciaram produção de automóvel no Brasil com a tecnologia que elas têm fora do Brasil. Então, o programa Mover, ele incentiva, ele estimula, ele cria uma regra para desenvolvimento da indústria brasileira, para o desenvolvimento da tecnologia, para que o Brasil consiga preparar engenheiros, para que o Brasil consiga preparar técnicos, para que a gente tenha acesso a essas tecnologias na velocidade desejada. Então, o que tem acontecido na China em termos de produção de automóvel, na tecnologia elétrica em especial, isso tem afetado o mundo inteiro. A China hoje tem uma capacidade instalada de 50 milhões de veículos por ano. E isso o mundo consome 80 milhões. Então, a China deu um grande salto na questão da produção de veículos, principalmente elétricos. O Brasil tem recebido esses carros e o programa Mover, o que ele faz? Ele estimula, inclusive com o adensamento da cadeia de fornecedores, a produção local. E por isso que tem os 130 bilhões de investimentos. Respondendo à pergunta diretamente de forma objetiva, o que a sociedade pode esperar? A sociedade pode esperar mais emprego, a sociedade pode esperar mais tecnologia, mais conhecimento e não ficar refém de importação. Esse é o programa Mover. Eu quero agradecer ao presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, que conversou conosco nessa manhã ao vivo aqui no Jornal Gente. Presidente, sucesso aí para o setor. Grande abraço, até uma próxima. Forte abraço para todos. Muito obrigado. Obrigada. 8h47.